Olá, mulherada! Seja bem-vinda a mais um Pode Ver Mulher. Que saudade que eu tava de vocês. Olha só, tive aí o recesso de dezembro e começou janeiro, eu já tive todo aquele planejamento estratégico do carnaval e tive que me ausentar para poder fazer uma boa entrega durante as festividades da programação carnavalesca de Teresina e foi muito bom. Mas eu já estou aqui de volta e trazendo uma convidada muito especial mesmo. A gente vai falar de um assunto que pode parecer técnico, mas que impacta diretamente o bolso, o negócio e o futuro de toda mulher. Ela é empreendedora e ela vai conversar com a gente sobre a reforma tributária, olha só. Você que é artesã, costureira, microempresária, prestadora de serviço, já parou para pensar como essas mudanças podem afetar a sua empresa? O assunto é bem sério e hoje a gente vai falar com a contadora Érica Gonçalves. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada, Lene. Que responsabilidade falar desse tema. E parece que eu sou a primeira do ano. A primeira do ano Meu 2026. Deus. Olha como o negócio é É impactante. tão impactante, né? Mas eu vou tentar trazer com leveza esse tema. É porque realmente é um assunto que deixa assim a mulherada de cabelo em pé. Não só a mulherada, todo empresário, não é Nós isso? ficamos assustados com esse tema, de fato, mas dá para trazer com leveza, com clareza, de uma forma simples, né? E nós temos tempo ainda, nós temos... Na verdade, esse tema a gente já vinha tratando desde 2025, porque, de fato, a reforma tributária começou em 2026, ela já começou. Já Tá? começou, né? Para isso? algumas empresas, eles já estão no período de treinamento. E outras empresas, grandes empresas, em 2025, elas se fizeram, vamos colocar o termo, de cobaia. Elas dizem, eu vou usar a minha empresa de cobaia para o próprio governo e nós vamos já usar isso dentro dos nossos sistemas, vamos usar o impacto da reforma aqui dentro da nossa empresa. E algumas empresas já usaram isso em 2025. E em 2026, outras empresas já vão estar obrigadas já a trabalhar o CBS e IBS dentro dos seus impostos, empresa do lucro presumido, do lucro real, eles vão estar, já estão fazendo isso na prática, organizando seu sistema para já usar em 2026. Nossa, é assim, quando você traz as palavras técnicas, isso assusta um pouco, não é, mulherada? Porque quem é de fora fica meio assustada mesmo. Sim, fica. Mas, Érica, o que vai mudar de fato com essa reforma? O que muda na prática é a forma de calcular o imposto sobre o consumo. É sobre o consumo de produtos e serviços. A forma de cálculo, a forma de distribuir isso para o Estado, para os municípios, e também está se vendendo isso uma forma de simplificar, de trazer transparência também. Uma forma que o consumidor final entenda o que ele está pagando de fato. Hoje em dia, por exemplo, quando você compra um produto no supermercado, o imposto já está embutido no produto que você compra. Mas, por vezes, você nem sabe qual é o valor a gente não presta do muita imposto. atenção. E com essa mudança, o destaque do imposto já vai vir no documento fiscal. Você vai saber porque há essa transparência do imposto naquele produto. E quais são os impostos que vão deixar de existir e os que vão surgir? Vai surgir muito mais, não é isso? Não, Não? que a proposta é simplificar. Simplificar. Deixarão de existir 5 impostos e passarão a existir 2. Ah, é? Sim. E se deixarão de existir o PIS e a COFINS, que são impostos federais. Sim. E passará e no lugar dele virá a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. E deixará de existir ICMS e ISS, que é um... Vai deixar de existir? Totalmente. Totalmente. Na verdade, o ISS, por exemplo, em 2027... Aliás, desculpa. O PIS e a COFINS, por exemplo, Sim. em 2027, ele já deixa totalmente de existir. Totalmente. Esse é o último não ano. some, este é o último ano. Já deixa de existir totalmente em 2027. E passa a existir somente CBS.
O ICMS e o ISS, eles ainda vão passar, por um período de transição. Eles vão sumindo aos poucos e no lugar dele vai passar a existir a IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Para o pequeno empreendedor, isso vai simplificar ou vai complicar, Érica? Fala aí pra gente, porque nós temos muitas empresárias que são pequenas ainda e elas estão ansiosas para saber disso. Se realmente vai complicar minha vida ou vai simplificar? A legislação, ela traz isso como uma simplificação. Mas eu não posso colocar aqui que essa simplificação ela vai acontecer de imediato. Ela realmente vai acontecer ao longo prazo. Porque no primeiro momento, ela vai trazer uma certa complexidade, porque vai ter uma adaptação, ela vai precisar de treinamento, ela vai precisar de conhecimento, ela vai precisar de mudanças de estrutura na empresa, no negócio. Isso, detalhe, nós vamos falar mais à frente possivelmente, né? Nós estamos falando aqui uma introdução. Algumas empresas no primeiro momento pode não mudar nada, tá bom? Sim. Vamos trazer esse adentro. Mas outras empresas, elas vão precisar mudar toda a estrutura do seu negócio, porque reforma tributária, nós estamos falando de reforma tributária, mas ela trata muito mais de negócio do que de tributo. Então, por isso essa complexidade, porque eu vou falar de preços, provavelmente eu vou mudar a precificação, eu vou mudar a estrutura do negócio. Muitas vezes eu mudei daqui para o Amazonas, sim, porque eu achava que eu tinha um benefício fiscal. Então, a reforma tributária, ela vai acabar com os benefícios fiscais, porque a finalidade também é acabar com a guerra fiscal. Então, essa mudança vai trazer essa complexidade no início até 2033, que é o prazo para que a reforma tributária ela esteja 100% implantada, vai sim ter complexidade. Nossa. Porque ela começa, lembrando que ela começa em 2026 e vai até 2033. Nossa, que legal. E quem tem um pequeno negócio, ele precisa se preocupar desde quando? Desde já, para aprender agora? Desde já, porque ele precisa entender, por exemplo, o pequeno negócio, pode ser, como lembrando que eu falei, né? Pode ser que ele não tenha que mudar nada no momento. Mas ele precisa se preocupar agora para saber se ele vai precisar mudar ou não. Então, ele tem que já conversar com um especialista, com um consultor tributário, um contador, o seu contador, para entender se ele precisa mudar ou não, se o seu negócio. E aí você pode me perguntar, Érica, e por quê? Qual é o momento, o que ele precisa saber se ele precisa mudar? Basicamente, ele precisa saber se ele vende para pessoa jurídica ou para pessoa física, para consumidor final. Se o cliente dele é pessoa jurídica, ele tem que entender qual é o impacto disso, se ele vai perder competitividade, se, por exemplo, ele continuar no Simples Nacional, se ele continuar com o MEI. Por que isso? A gente já vai entrar nisso? Posso entrar? Sim, pode sim. Por que isso? Porque a reforma tributária, uma das mudanças é a história do IVA. Do IVA, quero saber sobre isso. O IVA. O que é o IVA? O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. Valor Agregado, IVA. Esse formato de imposto, ele já está no mundo todo, quase todos os países fora já estão trabalhando o IVA. Já o formato de tributação é o IVA, é um imposto único. Na verdade, na maioria dos países que usam o IVA, é apenas o imposto. Aqui o Brasil é que ele abrasileira tudo, né? Sim. Então, aqui ele criou 2 impostos. Aqui é o IBS e o CBS, né? Mas por fora, aí, mundo afora, é apenas um imposto, apenas o IVA. Aqui existe o IVA dual, que chama-se assim, que é o IBS e o CBS. E, então, com essa mudança do IVA, com o Imposto sobre Valor Agregado, não há mais acumulatividade do imposto, ou seja, a intenção é que eu não pague imposto cumulativo, ou seja, não haja uma duplicidade. Sim. Se eu tenho um produto, eu compro um produto X para revendê-lo, eu revendo esse produto por um preço, digamos, R$100, e eu vou pagar um imposto de R$10.
sobre esse imposto. Ok, paguei imposto por R$10, independente de quanto eu comprei ele, eu pago R$10, que é o que a gente faz hoje no Simples Nacional, por exemplo. Sim. Eu compro ele por 100, eu vendo ele por 100 e paguei R$10 nele. Com a acumulatividade, eu vou pagar um imposto de R$10, mas eu olho para quanto eu comprei ele. Então, se eu comprei ele e paguei um imposto de R$5 na minha compra, eu pego 10 menos 5 e só pago 5 de imposto. Isso é ser não cumulativo. Estou me fazendo entender? Eu quero que fique claro, certo? Eu estou pegando um produto, revendendo. Quando eu vendo, eu pago um imposto que chama-se débito. Eu pego o imposto chamado débito e uso um crédito que eu tenho na minha compra e deduzo 10 menos 5, R$5. Só vou pagar R$5. Então, eu uso o crédito, débito menos crédito. Entendi. Então, isso é o IVA. Eu só vou pagar o imposto devido e na não cumulatividade. Né? Não vou usar a não cumulatividade, não vou acumular imposto sobre imposto, né? Vou usar esse crédito. E aí, o que impacta nesse pequena empresa? Exatamente isso que eu queria saber. Quais são os setores também que vão mais ser afetados? Por que impacta? Porque ele não dá crédito. Ele não dá crédito. O Simples Nacional, o MEI, ele não vai dar crédito para o lucro presumido, para a empresa do lucro presumido, para a empresa do lucro real. Então, eu posso perder competitividade, porque essa empresa do lucro presumido, ela quer crédito. Sim. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estou no Simples Nacional como empresa de prestação de serviço, mas a maioria dos meus clientes, como é que eu vou avaliar a minha empresa, a permanência da minha empresa no Simples Nacional, ou é a mudança para o regime regular no IBS e CBS? Como é que eu vou fazer essa avaliação? Eu vou olhar para o meu cliente. Então, a maioria dos meus clientes são pessoas jurídicas. Os meus clientes vão querer crédito. E aí, eles vão olhar para mim, Érica, você é do Simples Nacional, você não me repassa crédito. Mas com a alíquota a mudança com a reforma tributária, minha alíquota aumentou tanto, eu preciso de crédito para que minha carga tributária reduza. Então, eu preciso que você saia do Simples Nacional e passe para o regime regular, ou seja, você passe a ser uma empresa normal e me dê crédito. Entendi. E é isso que vai impactar. Você está entendendo? Entendi. Você entendeu? Então, ele vai ser praticamente obrigado. Exatamente, vai me forçar para eu não perder. Para eu não perder. Você entendeu? Onde é que vai impactar o pequeno? Nossa. Porque na prática, na teoria, não era para impactar, porque o Simples Nacional não vai mudar, o Simples Nacional vai continuar simples, o MEI vai continuar sendo MEI. A legislação não muda nada no Simples e no MEI. Eles continuam sendo simples, eles continuam sendo MEI. Por isso que a gente fala que reforma tributária não é sobre tributo, é sobre negócios. Você vai aprender a negociar. E essa pessoa, e esse pequeno, o simples, ele vai ter outra alternativa? Não. A alternativa dele, sim. Ele tem duas alternativas. Ele tem a alternativa de estar no Simples Nacional ainda, né, em todos os outros tributos, estando no Simples, mas para o IBS e CBS ele tem que estar no regime regular. Entendi. Certo? E a segunda é ele continuar estando no Simples Nacional e perder a competitividade. E aí ele tem que saber... ele não vai querer perder. E por isso que eu estou falando que em 2026 é um momento dele tomar essa decisão, dele saber se ele vai ser impactado. E aí por isso ele precisa ir para o planejamento tributário. E lembrando, gente, que essa decisão, para quem é prestador de serviço ou quem vende para pessoa jurídica, ele precisa disso imediatamente, dessa análise imediata. Por quê? Normalmente, a opção do Simples Nacional, ela corre no início do ano, em janeiro. Em janeiro, né? Mas não é mais. Não é mais? Até setembro. Setembro de 2026. Ele tem que decidir, sim, até setembro de 2026. Se em janeiro de 2027 ele vai ser simples 100%, ou se ele vai ser simples, ou se ele vai ter dois regimes, né? Ele vai ser simples em alguns tributos e
e regime regular nos IBS e CBS. Nossa, mas aí o imposto vai aumentar muito para ele, né? Aumenta muito. Aumenta, por porque isso ele vai pagar por 2. Por isso o planejamento tributário. Por isso ele vai ter que fazer planejamento tributário, ele vai ter que renegociar com clientes, ele vai ter que renegociar com fornecedores, ele vai ter que olhar para a precificação dele. Nossa, isso aí então, daqui para setembro, que já passa, né? Que já passa, correndo. Sabe, ele tem que tomar essa decisão. Decisão. Para evitar essas surpresas fiscais. Isso, porque 2027 é valendo, porque agora é educação, é treinamento. Nossa, Érica. Isso assusta um pouco, Érica, não vou mentir para você. Isso assusta. E aqui tem uma pergunta legal, que é quais os erros que o empresário já está cometendo por falta de informação. Que bom, gente, novamente eu repito, que bom que a Érica Gonçalves atendeu o nosso pedido, porque já é março, aliás, já estamos em março, e tem muitas pessoas que ficam, não, adiando, não, depois eu vou saber, não, depois eu faço. E como a gente falou, já é setembro, a gente tem que tomar uma decisão até setembro, porque janeiro já não tem mais chance, não é isso? O erro é esse, acreditar que a reforma tributária pode ser prorrogada. É aquele jeitinho brasileiro, né? Deixa para a última hora, achar que pode ser mais uma coisa que o governo vai prorrogar. Normalmente o governo prorroga essas coisas. E vai deixando, né? Vai empurrando com a barriga e vai deixando para depois. Existe algum mito que a reforma tributária, que as pessoas têm sobre a reforma tributária, que você gostaria de dizer, olha, gente, vocês acham que é isso, mas não é isso? Bom, medos, a gente tem medo do que é desconhecido. Né? Do que a gente não conhece. Depois que a gente passa a conhecer, do que a gente passa a ler sobre esse assunto, a gente vê, não é tão difícil assim. Eu também tive medo quando eu vi falar sobre reforma, porque nós também, né, tributaristas, contadores, a gente também tem medo desse novo. Às vezes, muitos contadores, por exemplo, né, dentro de suas várias obrigações, estão desistindo dos seus escritórios contábeis, porque dizem, eu vou ter que aprender tudo de novo, eu não tenho tempo para isso, a vida está muito corrida, eu não tenho mais cabeça para isso, não. Então, está desistindo. Então, você vai, mas às vezes você nem se permitiu conhecer. Então, é importante conhecer primeiro, né, entender um pouco. Você não precisa ser especialista, lógico. Você não precisa ser especialista de tributos, especialista de contabilidade, porque isso você contrata alguém para executar. Mas você precisa entender de negócios. É verdade. A reforma, ela pode melhorar esse ambiente de negócios? Ela vai forçar. Ela vai forçar? Ela vai forçar, porque vai ficar só os melhores. Só aqueles que... É como entrou aquela história da pandemia. A gente só realmente despertou para o digital, para o online, quando chegou a pandemia. Quando chegou, né? E forçou. Né? E forçou. E, na verdade, a reforma tributária, ela tem forçado, a gente até fala muito no escritório que essas mudanças da legislação, elas têm forçado as empresas até sair do simples, a migrar para o lucro real. E o lucro real, ele força as empresas a organizar. Eles serem empresários profissionalizados mesmo, entender de gestão de negócio, de gestão de pessoas, de gestão financeira, e ela vai forçar. Porque, inclusive, uma obrigação que até para que você se organize, é você ter uma gestão financeira. Para que você se prepare para a reforma tributária, é ter gestão financeira. Ter gestão financeira. Né? É o mínimo, uma coisa que você já tem que se preparar em 2026, a gestão financeira. E é uma coisa delicada, assim, é uma coisa que todo mundo sabe, toda mulher empreendedora sabe, da importância da gente se organizar nessa vida financeira. E você tenta e de repente já está todo desorganizado. Está todo desorganizado. Mas assim, você precisa, se você não sabe fazer... né? Coloque uma pessoa para fazer para você. Se você eu não tenho, vai ser um custo, botar um funcionário a mais, eu não posso fazer isso agora. Terceiriza isso. Tem escritórios, tem pessoas, tem empresas que somente trabalham para isso. Terceirizam o financeiro, que chama o BPO financeiro.
terceirizam o financeiro de uma empresa e ela deixa tudo organizado, apresenta para você tudo que você, toda a sua gestão financeira, todos os seus relatórios, você tem visibilidade do seu negócio como um todo. Até porque a própria reforma tributária, lembrando que eu falei dos créditos, né? Sim. O crédito, ele vai forçar essa organização, porque não é crédito, eu comprei ali uma água, eu vou usar o crédito assim do nada, não. Eu preciso ter documento fiscal para usar esse crédito, ou seja, vai forçar que as empresas emitam nota, que eu só uso crédito com nota fiscal, e também se o imposto, se aquele cliente, aquele meu fornecedor pagou o imposto. Ah, entendi. Entendeu? Então precisa de uma certa organização financeira para que isso também fique organizado. Ai, que legal. Érica, eu queria que... Aí, viu? O pessoal ali já pedindo... Ó, que bom, o programa tá ficando bom, viu? Sobre as MEIs, de Assis está perguntando. Sobre as MEIs, ele entra muito na regra do Simples Nacional Simples, também, né? tá? Não muda, a regra na lei não muda nada sobre o MEI, ele continua sendo MEI, o mesmo limite. Até então, existe um projeto para aumentar o limite do MEI, mas ainda não foi aprovado, é só um projeto. Sobre esse aumento do MEI, eu queria saber também. Ele tem um projeto para 140 mil, mas ainda não foi aprovado na Câmara. 81. Ainda é 81 mil. Mas é a mesma regra da competitividade. Nossa, tá? Érica. É assim, para quem eu vender, se for pessoa jurídica, vai depender do meu cliente, se meu cliente vai me forçar a sair. A sair, né? Tá? Vai depender E vai ter também. muita gente mesmo que vai ficar, né, nesse medo, nessa zona de conforto. É um assunto bem delicado mesmo, gente. Agora, como a gente estava conversando antes, que quanto mais a gente buscar saber desse assunto, a gente vai perdendo medo. Né? Vai entendendo mais. Não é bem assim. Eu já falei para a Érica, olha, eu vou assistir esse podcast assim umas 20 mil vezes, porque tá muito valioso. Agora, vamos falar um pouquinho do Pix. Essa questão do Pix. Pessoa física, pessoa jurídica, como é que tá esse negócio, Érica? Explica pra gente. Bom, isso aí entrou muito na mídia, né? E pareceu algo novo, mas não é novo, tá? Já era algo que já existia uma instituição normativa e já existia uma declaração que os bancos já enviavam essas declarações para o governo, que chama E-Financeira. Nós, como contadores, já trabalhamos com isso, já sabemos que existia essa declaração que os bancos informam todas as movimentações financeiras para o governo. O que não havia dentro dessa instrução normativa era a obrigatoriedade de alguns bancos que são chamadas fintechs, que são esses bancos digitais, Nubank, PicPay, que eles não abrangia, na verdade, não os abrangia nessa instrução. Então, essa instrução veio e trouxe esses bancos com essa obrigatoriedade de também fazer essa declaração, informando essa movimentação financeira para o governo. E aí ele trouxe essa mudança, né, com a reforma da renda, que aumentou o limite da isenção do imposto de renda para 5 mil. Então, a partir de 5 mil, ele informa para a pessoa física e 15 mil pessoa jurídica. E assim, esses bancos estão obrigados. E o que a gente percebe é que, provavelmente, dentro dessa instrução normativa, o governo ele vai criar malhas fiscais. Ele vai trazer um cruzamento mais alinhado, porque ele já trazia algumas malhas, né, de transações de cartões de crédito, por exemplo. O Estado ele já faz isso. O Estado aqui do Piauí, por exemplo, ele já faz cruzamento de informações dos cartões de crédito. Então, ou seja, eu declarei no Simples Nacional 100 mil no meu faturamento, mas no meu cartão de crédito foi 150 mil, ele já coloca, já envia no nosso domicílio tributário uma informação. Olha, o seu cartão de crédito informou 150 mil e você só declarou 100 mil. Ajuste a sua declaração e paga a diferença do imposto. Então, a gente acredita que a Receita Federal ela vai trazer esse cruzamento de forma mais ágil. Agora, ela vai trazer esse cruzamento também para a pessoa física. Então, se eu não declaro imposto de renda,
né? Eu não declaro imposto de renda, mas tenho uma movimentação na minha conta bancária acima de R$ 10.000, 15 mil, 20 mil, 100 mil por mês. Mas não declaro, porque está tudo, né, não recebo de pessoa jurídica, recebo vários valores assim que vão entrando na minha conta, vai entrando, e eu não declaro. Acho que não preciso declarar, e vai passando. E porque normalmente a gente só declara quando recebo de pessoa jurídica, no contra-cheque, tudo bonitinho, eu acho que só devo declarar nesse momento. Quando eu recebo como autônomo, eu penso que não preciso declarar, tá tudo bem. Então, acredita-se que agora, esse ano de 2026, vai ser esse ano teste. Né? Toda essa movimentação vai ser declarada e quando for declarar em 2027 esses valores, vai haver esse cruzamento de informações. Né? Sim. Porque aí vai pegar, né? Vai pegar essas pessoas que não declararam. Isso, como eu te falei, isso assusta um pouco. Porque você fica naquela história de correria e tal. E você, a gente acaba deixando, não, vou resolver isso depois. É assim, é um pouquinho, dá trabalho, mas tenta organizar pelo menos. Por exemplo, quem tem pessoa jurídica e pessoa física, separa as contas, tá? Porque aí facilita essa organização. Pelo menos você para de 3 em 3 meses, uma vez por mês, no final do mês, você tenta o que entrou na conta pessoa física, o que entrou na conta pessoa jurídica. Para facilitar pelo menos a organização. Uma vez que se você não tiver um setor financeiro, uma gestão financeira organizada, não tiver pelo menos uma planilha. Mas assim, às vezes a gente até consegue pegar e colocar isso tudo numa planilha, se você não tem um sistema online para fazer. Hoje a gente tem também várias IAs que fazem esse trabalho também, tá? Né? Que você pode jogar esses valores ali, você pode até colocar um áudio, entrou tanto, e a IA faz uma planilha para você. Ai, que legal. Olha a dica boa, meninas. É uma dica super legal. Procura, que vocês encontram essas IAs e ela faz a planilha rapidinho. E é uma forma de você organizar para no final do ano você ter... Ficar mais leve, né? Assim, você organiza tudo isso, essas planilhas, organiza numa pasta. No final do ano você vê esse montante e vê se precisa ir no contador, né? Para levar essas informações para declarar o imposto de renda. Eu acredito que os contadores vão ter muito trabalho este ano, né? Certamente. Porque são muitas dúvidas. E quanto mais podcasts com a Érica Gonçalves, a gente agradece, né, mulherada? E, Érica, mais alguma pergunta, meninos? Não, ela já tirou aqui, né? Muito bom, Érica. E só um detalhe, é importante esclarecer que essa mudança Pode chegar um pouquinho mais perto. É bom esclarecer que essa mudança da renda para 5 mil, essa isenção para 5 mil, é somente ano 2026, tá? Então, não vá pensando... tem muita gente pensando que já é 2025. Então não vou ter que declarar esse ano, não. Não, me lembrando que agora esse imposto de renda que vai começar em março até maio de 2026 é referente ao ano de 2025. Sim. Né? Então, não havia essa isenção, não. A isenção só vai acontecer aliás, já está acontecendo desde janeiro de 2026. Então, é do ano de 2026 e não 2025. Certo, entendi. Entendeu? Entendi. Érica, falar de números é uma coisa bem complexa. E eu queria que você falasse sobre essa resistência que às vezes nós, mulheres, temos de falar de números. Eu acredito que isso é algo que precisa ser ressignificado. Né? Porque é uma mudança necessária, mudança de mentalidade, renovação. Tem uma passagem bíblica que ela fala que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E eu entendo muito que a gente tem que fazer o que precisa ser feito e não o que a gente quer. Então, para quem se torna empresário, ele tem que falar do que precisa, ele tem que falar, tem que estudar aquilo que precisa para o seu negócio, tem que aprender aquilo que precisa para o seu negócio. Eu, por exemplo, eu tinha algo que eu falava que eu não gostava de vendas. Certo. Não gostava de vendas, eu gosto de número, eu gosto de planilha, né? Por isso sou contadora. Gosto disso, tá? Gosto e amo mesmo planilha. Eu fico encantada quando eu vejo gráficos, quando eu termino de fazer uma planilha linda, sério? Cheia de gráficos. Nossa! Queria ser assim. Meus olhos brilham quando eu termino uma planilha, assim, para apresentar para o cliente o crescimento dele. Eu fico super feliz.
Mas não gosto de venda. Não gostava, tá? Não gostava, mudou. Então, eu não gostava e abri a boca para falar que eu não gostava de vendas. E isso vai, Tá? né? E vai encrostando assim na cabeça e não gosto, não gosto, não gosto. Mas eu entendi, comecei uma mentoria, entendi que eu precisava vender, porque é aquela história, quem não cresce, morre. E eu precisava crescer, colocar meu negócio, né? Eu como empresária, porque eu não sou contadora apenas, eu sou empresária contábil. Então, eu precisava fazer meu negócio evoluir. E quem estava à frente era eu, quem precisava vender meu negócio era eu. Né? Mesmo que eu contratasse vendedores, eu preciso vender o meu negócio por onde eu passo. Então, eu passei a fazer uma mentoria e ali falando sobre venda. Tá, então eu entendi que hoje a minha maior dor é vendas. O que eu vou fazer? Estudar vendas. Sabe o que eu fiz? Comprei livros sobre vendas. Passava 3 meses para ler um livro. Enquanto eu lia livros que falam sobre emoções, livros que eu lia em uma semana, eu passei vários dias, vários meses para ler aquele livro sobre uma Bíblia de vendas. Foi o que eu comprei. Então, para eu ler esse livro foi uma eternidade. Mas eu li todo. Aí o que eu fiz também? Eu fiz um MBA de gestão comercial e inteligência de mercado. Foi lá, encarou Fui lá, encarei. Entrei numa sala de aula cheia de empresários, de vendedores, de representantes comercial. Porque até então, eu acho interessante que você trouxe, porque a gente vai se diminuindo. A gente vai se achando, eu não sou capaz de vender. É porque você vai contando historinhas para você. As historinhas negativas. Você vai contando historinhas. Então, não tem essa história de eu não gosto, eu não quero, eu não sei, eu não conheço. Ah, não, planilha não é para mim, número não é para mim. Tá, não precisa você fazer. Você precisa conhecer, você não pode... que eu acredito que é um dos maiores erros do empresário é ele delegar totalmente o seu negócio, desconhecer o seu negócio, tá? Ele pode delegar a execução, ele não precisa executar contabilidade, executar a parte de advocacia, ele vai procurar especialistas para isso, mas conhecer um pouco sobre contabilidade, conhecer um pouco sobre advocacia, conhecer um pouco sobre administração, conhecer um pouco sobre gestão de pessoas, conhecer um pouco sobre o processo, ele precisa conhecer. Principalmente nós empresárias, nós mulheres, que a gente tem essa resistência, assim, de, meu marido que cuida da planilha, meu marido que... E, de repente, a gente acaba se violando, né? Deixando as pessoas fazerem o mal com a gente por conta de... Deixa eu te falar, qual é o objetivo da contabilidade? A gente estuda contabilidade e o objetivo da contabilidade, quando a gente começa a contabilidade, lá no início, ele diz que o objetivo da contabilidade é fornecer ferramentas para a tomada de decisões. Olha só. Então, se você não conversa com o seu contador, se o contador não lhe entrega, ou se você nem quer ver os relatórios, porque você não gosta de planilhas, e você não vê para tomar decisões, se você não tem números para tomar decisões, porque você não gosta, como é que você está tomando decisões? Érica, eu só te agradeço, viu? Agradeço. Estou à disposição, eu sei que seu tempo sua agenda está estourada, mas que bom demais. Eu já tinha falado para a Érica que alguns meses a gente já tinha conversado, vou abrir o podcast com ela porque essas informações são muito valiosas. E você já sabe, né, mulher? Toda mulher que vem aqui no nosso Pode Ver Mulher, ela traz informações assim valiosíssimas, elas trazem ouro. É incrível como cada mulher tem a sua personalidade, tem o seu trabalho, traz informações assim riquíssimas para o nosso programa. Eu fico muito feliz com o Pode Ver Mulher, porque vem mulheres assim como você, Érica. E eu fico feliz por esse interesse desse assunto, porque alguns acham chato esse assunto de tributos, mas para quem é empresário, para quem é empreendedor, tem que estar neste ambiente com esses assuntos. Tem que entender esse assunto porque faz parte das suas responsabilidades. O contador, ele executa, mas a responsabilidade, de fato, de gerir todos esses assuntos de negócios, é, de fato, do empresário. Nossa, fica a dica. Érica, deixa um recadinho para a mulherada que está nos assistindo. Bom, eu fiz uma reflexão por esses dias no meu Instagram, falando sobre uma passagem bíblica que tem um povo que tem uma promessa, que tem uma direção,
que foi apontada essa direção e uma promessa grandiosa de uma terra que mana leite e mel. Mas esse povo, por medo, por falta, por muitas vezes murmuração, reclamação, ele ficou parado por anos no mesmo lugar. E por vezes a gente, vamos refletir, por vezes, quantas vezes a gente está parado anos e anos reclamando no mesmo assunto, reclamando sobre as mesmas coisas. Eu, como contadora, ouço tantas empresárias, tantos empresários reclamando sobre as mesmas coisas, não saem do lugar apenas por medo, por falta de iniciativa de apenas iniciar, apenas de fazer o que precisa ser feito. Então, a dica é, faça o que tem que ser feito. Independente, mas eu tenho medo de quebrar, eu acho que pagar imposto, não quero pagar. Faça o que tem que ser feito. Você abrir uma empresa, é sua responsabilidade gerir essa empresa. Então, bola para frente, faça e você vai ver, o resultado vem. Nossa, que forte. Obrigada, Érica. Érica Gonçalves, obrigada mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, mulherada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.